Fala aí, pessoal. Daniel, touchdown, say, how about those Chiefs? E aí? Terceira semana da temporada na NFL já foi pro saco, né? Conseguimos a primeira vitória, tem bastante coisa pra gente falar. Apesar de uma vitória importante, uma vitória, eu falei no meu Instagram lá, mais feia que bater na mãe. Mas, assim, a gente tem que torcer aí para essas vitórias feias continuarem para a gente, pelo menos, poder competir esse ano na NFL, né? Porque não é fácil, não. E eu acho que a gente teve alguma surpresa essa semana. Semana 8-8 aqui, né? 50% de aproveitamento. Então eu errei aqui Falcons e Panthers, né? Um jogo muito ruim ali do Michael Penix Jr. e um jogo muito bom do Bryce Young. Packers e Browns, eu acho que para mim foi a maior surpresa da NFL até agora. A gente tem ali um jogo competitivo ali até o final e o Browns ganhando por conta da sua defesa, né? Então isso é um ponto importante. Texans e Jaguars, o Texans é uma bagunça esse ano. Não é uma vitória boa do Jaguars, é uma vitória, uma derrota péssima do Texans. Patriots e Steelers foi um jogo flip coin aí, né? 50-50, foi um jogo até o final. Eu errei também Broncos e Chargers, mas vocês lembram que eu falei aqui que eu tava mais torcendo mesmo para esse jogo, porque, como a gente vai ver, o Chargers disparou aí na conferência, né? Então, na divisão, perdão. Então, tem um ponto aí para a gente se preocupar. Cowboys e Bears, o Cowboys é realmente um desastre. Cardinals e 49ers, mesmo com todas as questões aí do 49ers, a gente ainda tem os caras brigando ali. Então, positivo e Ravens e Lions, né, um jogo aí 50-50 também, e que no fim deu Lions lá em Baltimore, e esse é um ponto que preocupa, porque os caras agora vão vir mordido, porque eles também estão com a mesma campanha da gente, né, pro próximo jogo. Então, algumas questões aí importantes, né, e no próximo jogo, então, a gente tá aí 1-2, né, agora, mas a gente pega o Ravens que também tá 1-2. Então, um desses dois times fortes vai ficar 1-3, né? Tomara que seja o Ravens. Mas esse jogo é domingo agora, às 17h20, e eu vou fazer transmissão aqui. Então, eu quero, inclusive, pedir desculpa para você que se estivesse vendo ali a transmissão, a minha narração aí do jogo e o react, né, de Chiefs e Giants, da terceiro para o quarto período. Em casa acabou a luz, estava muita chuva aqui em São Paulo, acabou a luz, eu não consegui terminar a live, tá? Mas obrigado para você que assistiu. Se não assistiu, fica o meu convite aqui. Na próxima semana a gente vai fazer esse jogo, né? Kansas City e Baltimore, lá direto do Arrowhead. Então vai ser importante para a gente poder estar junto, né, e comentar e falar do que está acontecendo nesse jogo. Já compartilha, manda para quem você quiser, porque esse jogo aqui promete, tá? Bom, falando então um pouquinho sobre o jogo em si, né? E aí como que esse jogo se decorreu aqui das coisas que a gente tem, como que a gente enfrentou tudo aqui, né, nessa semana. Eu vou abrir o box score aqui do jogo, porque eu acho que o box score fala bastante sobre o que foi esse jogo, né? Então, Mahomes aqui passando para 22 tentativas de 37, 244 jardas. Ah, isso com um touchdown, né? Um QBR baixo aqui, mas sacado duas vezes, né? Então, isso demonstra aqui algumas coisas importantes para a gente. Russell Wilson com duas interceptações, né? Uma do lado do Holland Wallace, e a outra do Justin Watson. E o Watson é, conseguiu ali aproveitar bem. Quase ele fez uma terceira interceptação. Russell Wilson já foi bancado hoje, né? Já foi trocado aí, deixou o Jackson Dart aí para os próximos jogos. Então, isso para a gente assim, foi um jogo relativamente dos QBs, apesar do Mahomes ter feito alguns bons passes aí, os passes em profundidade, foi um jogo ruim dos QBs, né? Em algum momento ali eu falei que isso está na conta do Mahomes também, de poder soltar mais a bola, identificar melhor alguns motions ali pré-snap. Eu acho que ainda a gente está colocando a culpa muito em algumas unidades, mas o Mahomes ainda está devendo. É um baita do QB, etc.
mas acho que a gente precisa começar a falar um pouquinho sobre essas regressões que o Mahomes está tendo na carreira, principalmente em acuracidade, né? Perdeu uma bola ali no Kelsey no primeiro tempo ali que foi bizarro. Então, já tinha perdido o Thornton ali algumas vezes, né? Tem algumas câmeras aí que mostram algumas descidas do Thornton no jogo, principalmente contra o Eagles, que ele perdeu ali. Mas esse é um ponto importante, né? Mas mais importante é que na parte aqui de running backs, a gente não tem, né, nas corridas aqui o Mahomes como o top aqui, né? Então a gente tem aqui Kareem Hunt para 4,5 perdão, o Pacheco para 4,5 e o Kareem Hunt para 3,4 jardas por carregado. Ainda é muito pequeno, né? Muito pouco, né? Se pegar aqui o Pacheco, uma corrida mais longa de 10 jardas, né? Preocupante ainda, continua sendo preocupante. Um touchdown aqui do Kareem Hunt, uma jogada boa do Mahomes ali de 47 jardas no ar no Thornton. Perdão, tá difícil. Mas o Thornton conseguiu deixar ali na linha de 1 jarda e o Kareem Hunt correu para o touchdown, né? Então, inclusive, falando do Thornton, a gente tem aqui 5 recepções para 71 jardas, inclusive um touchdown, né? O touchdown, primeiro drive do segundo tempo. Juju Smith-Schuster também aparecendo muito bem, principalmente no primeiro tempo, com 4 recepções aqui para 55 jardas. Hollywood Brown, 4 recepções para 42. Travis Kelce, 4 para 26. Kelce continua sendo um cara que a gente espera um pouco mais, assim como eu espero um pouco mais do Noah Gray, né, para esse corpo de tight ends funcionar melhor, né? A gente viu o Tony ali entrando em alguns pacotes com tight ends. Eu espero que a gente consiga ter mais tight ends envolvidos nesse jogo, porque o jogo do Chiefs sempre foi um jogo com muito tight ends, né? Então eu acho que a gente ainda tem que esperar um pouco mais esse play action ou esse playbook se desenvolver, principalmente apostando um pouco mais nesse campo, esse meio de campo, né? Que para a gente é importante abrir esse meio de campo aí para poder ter alguma boa notícia, né? Nesse jogo o Xeworth não jogou, né? O Jalen Royals também não jogou. Eu acho que está sendo guardado para esse jogo do Ravens, tá? Porque é um combate um pouco mais pesado, um pouco mais complicado, sem muitas armas, né? Apesar a gente ter visto ontem no jogo do Ravens, né? Ainda assim, um tiroteio, mas com alguns pontos ali, o Derrick Henry, mais um fumble, Lamar Jackson ainda meio preso. A gente ainda tem a questão de algumas peças importantes aí, né, no time do Ravens, como o Flowers, como o próprio De'Anthony Hopkins, né? Tá lá, então isso pode ser um diferencial aí na próxima semana, tá? No mais, eu acho que assim, a gente defensivamente tem uma defesa sólida, né? 9 pontos aqui para o Giants. Teve um tiroteio do Giants contra o Cowboys na semana 2. Se eu não me engano, foi 41-37, alguma coisa assim. Foi para prorrogação esse jogo. Isso assim, demonstra que o Steve Spagnuolo tem a defesa na mão, né? A gente teve mais um bom momento ali de Jenny Watson, né, com a interceptação, Karlaftis com algumas pressões, Nick Bolton sempre fazendo um bom jogo. A gente teve principalmente, né, para mim, assim, os rookies têm feito algumas boas partidas, né? O Noah Williams, que inclusive é o aniversariante do dia, é, mais um bom jogo dele. Mas para mim, o nome desse jogo aqui é realmente o Jalen Watson, né? Ele prendeu ali totalmente, assim, tudo que foi pensado, eu acho, ali por Brian Daboll, principalmente em função, né, de coisas que estavam sendo colocadas ali em termos de possibilidade para o Malik Neighbors, né, para o Darius Slayton, para esses caras que são mais verticais, acabou caindo para terra, e aí quem aparece é o Ken Skateball, que para mim é um running back que eu pegaria no draft, assim, eu acho que é um cara de Arizona State, todo mundo falava muito bem dele, e ele realmente é um cara que produziu e produziu bem nesse jogo. 6 recepções, com 61 jardas, ele correu 10 vezes aí para 60 jardas, então ele teve um jogo de 121 jardas aí,
Assim, baita jogo desse calouro que eu acho que tem como fazer algum barulho aí na NFL aí em algum momento, tá? Mas assim, em termos de produção, eu acho super bem. Foi um baita jogo de novo da nossa, da nossa linha de defesa. Porém, aí vem a minha crítica ainda, e eu falei isso também na live, ao nosso querido Harrison Butker, né? O Butker perdeu aí 4 pontos, né? Ele errou um field goal de 40 jardas. Isso para mim é inconcebível, né? Um kicker hoje na NFL perdeu um field goal de 40 jardas, sendo que hoje praticamente eles estão deixando field goal de 70 jardas, 60 jardas para cima, e depois um extra point. Então, assim, é o kicker mais bem pago da NFL, é o kicker que tem mais, né, assim, hoje, né, fora o Tucker que saiu, né, assim, é o cara que tem a maior visibilidade hoje na NFL, e para mim, o cara deixa 4 pontos em campo aqui, para um jogo que, tudo bem, foi 22-9 aqui, mas para um jogo muito perto, como foi o jogo do Chargers e o jogo do Giants, do Eagles, perdão, para mim é realmente um problema e é o que eu falei na live. Eu não tenho confiança que num jogo desse o Harrison Butker vai conseguir entregar para a gente os pontos que a gente precisa. Eu acho que já foi o tempo, né, que a gente tinha essa visão aqui que ele ia entregar e infelizmente não está entregando. Então, é isso. Eu acho que a gente tem uma semana para pensar a respeito de algumas questões, principalmente o ataque. O ataque ainda tem alguns pontos a melhorar. É, vamos ver como que vai ser o Jury Report dessa semana. Eu acho que é importante a gente ficar de olho. É um jogo difícil. O Ravens tem uma campanha parecida com a nossa, mas tem alguns jogos talvez que eles tiveram um pouco mais duros do que a gente. Talvez o jogo do Bills, né, foi um jogo mais pesado, o jogo de ontem foi um jogo mais pesado. Então a gente tem que pensar a respeito de como isso vai ficar aí marcado para essa semana 4. E lembrando que a gente também não tem um calendário muito simples, né? Semana 5 contra o Jaguars, semana 6 contra o Lions. Então, essa vitória é importante para a gente poder igualar aí a campanha e ter aí um respiro nas próximas semanas, tá? Beleza, então, pessoal. Obrigado aí por acompanhar. Vamos ver o que vai acontecer essa semana. Quinta-feira tem vídeo. Say How dos Chiefs. Até mais. Tchau, tchau.